Senhor Jesus, vamos orar pela vida do servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, santo e poderoso, Pai querido e Pai amado, chegou o momento, Senhor, da ministração da Tua palavra. É uma responsabilidade muito grande, Senhor amado, do Teu servo que está encarregado de trazer a Tua palavra, Senhor amado, ou Senhor, guiado pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai amado, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Pai. Abençoa o Teu servo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus. Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês, cujo tema é Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 8. E Lucas capítulo 1, versículo 75. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 75. E Lucas capítulo 18, versículo 8. Calma aqui. Não dá para ler os dois ao mesmo tempo. Então abra aí Lucas 18, versículo 8. Depois Lucas capítulo 1, versículo 75. Amada igreja, pela misericórdia de Deus, vou estar ministrando a palavra de Deus. Lucas 18, capítulo 8. 18, 8. Pela misericórdia de Deus, né? O presbítero Kleber esteve me acompanhando ali em Tapicirica da Serra, ministrando a palavra de Deus no ministério Viva Cristo Rei, o Rei da Glória, pastoreado e fundado pelo presidente Ivo Félix. Amados, nós do Ministério Manancial, a gente vem trazer aos domingos uma série de mensagens para poder falar de fé e santidade, né? Por isso que a gente está promovendo aos domingos, né, para um despertar, não só para nós, porque nós também representamos a Igreja de Cristo, somos membros que formamos um único corpo, independendo das denominações evangélicas. Então a gente quer um despertar entre nós e aqueles, né, que vão estar ouvindo, porque essa mensagem vai ser transmitida no YouTube, no meu canal, né? Um despertar para a gente poder falar a respeito da fé e da santidade. Obviamente que falar sobre fé e santidade não é algo comum, e temos que ter humildade para poder abordar esse tipo de mensagem. E por que eu estou dizendo isso? Porque falar de fé, fé em Deus, é em Deus, não é secretismo religioso, igual a gente vê muitos em programas evangélicos. Ou seja, a palavra de Deus já não é suficiente. Sempre tem que ter alguma coisa a mais. E eu vou falar a respeito disso. E sobre santidade, né? Sabemos que viver em santidade não é algo fácil, porque guerreia a nossa natureza carnal. Então por isso que é muito difícil, ou raramente, a gente ouvir esse tipo de mensagem. Ora, mas por que a gente do Ministério Manancial decidimos trazer essas mensagens, né? Começando pelos da casa, e o mês de novembro vai ser abordado o mesmo tema, fé, né? E santidade, mas a gente vai trazer pregadores de fora para estar ministrando. Por quê? Primeiro, a palavra fala que o justo viverá da fé. Já começa por aí. O justo viverá da fé.
Independente de você viver a sua vida normalmente. Nós que somos cristãos, vamos viver em Deus pela fé. E santidade, porque esse é um dos maiores atributos de Deus depois do amor. Né? Que 1 João 4,8, Deus é amor, e as características desse amor de Deus, Joel 2, versículo 13, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Então a santidade é o maior tributo de Deus, porque Deus é santo e exige santidade. Então você já pode imaginar a proporção das mensagens que nós aqui vai estar pregando e os de fora que foram convidados. Falar a respeito da fé, porque o justo viverá da fé, e de santidade, porque Deus é santo e Ele exige santidade. Amém? Amém. Abrir aí as suas Bíblias em Lucas 18:8. Glória a Deus. Achou, irmã? Glória a Deus. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, né? Mas só o finalzinho do versículo. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Algumas Bíblias podem achar fé entre os homens. Porém, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. Agora abre aí Lucas capítulo 1, versículo 75, que diz lá o texto: em santidade e justiça diante dele todos os dias. Lucas 18:8, sobre a fé, né? Porém, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou achará fé entre os homens? E Lucas capítulo 1, versículo 75, diz lá: em santidade, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Em santidade e justiça diante dele. Dele é um pronome que se refere a Jesus. Porque você não vai andar em santidade e na justiça do homem. Amém? Mas na justiça de Deus. A santidade que é atribuído e dada a Deus, porque Deus é santo e Ele exige santidade. Amados irmãos, Lucas 18:8, quando a narrativa do texto é Jesus conta, né, uma parábola sobre uma viúva que importuna o juiz para fazer justiça. Se você atentar bem para o texto de Lucas 18, quando você volta no versículo 1, Jesus ele instrui os discípulos que eles devem, né, orar sem desfalecer, orar sem desanimar. Então Jesus ele faz uma analogia que na sua volta para buscar a sua igreja, que a promessa que ele fez é que se a igreja não estiver perseverando, orando, né, jejuando, meditando na sua palavra, muitos vão deixar a desperceber. Ou seja, muitos podem perder a sua salvação, muitos podem ficar quando Jesus voltar. Porque em 1 Coríntios 15:51, quando Paulo fala que eis que te digo um mistério, nem todo dormiremos, presta atenção, nem todo dormiremos, mas seremos transformados num momento e num abrir e fechar de olhos. Dormir é uma linguagem simbólica que a palavra usa para falar a respeito da morte. Ou seja, quando Jesus vir buscar a sua igreja, nem todos vão estar vivos até lá. Por quê? Porque Mateus 24:36, quanto dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai. Então algum de nós aqui pode ter partido. A gente não sabe o dia da nossa hora, ou a gente tiver o privilégio de ver Jesus retornando na sua glória e com seus anjos. Glória a Deus, aleluia. Então essa passagem de Lucas 18, Jesus está ensinando para os discípulos que se eles não perseverar na oração, independente da ocasião, da vida que está vivenciando, como nós hoje estamos vivenciando,
a gente pode deixar de perceber a volta de Cristo. Ou até mesmo desanimar, esfriar na fé e acabar saindo da presença de Deus. E se você atentar ao texto, a viúva, ela rouba a paciência desse juiz, e diz o texto que esse juiz, ele era homem que não temia nem os homens e nem a Deus. Ele não tinha nem temor a Deus, quanto mais aos homens. Mas essa pobre viúva, ela persistiu, ela insistiu, ela perseverou, ela tinha a mentalidade: enquanto ele não fazer justiça por minha causa, eu não vou parar. Glória a Deus. Então Jesus, ele ensina nessa parábola que eu e você, na presença dele, temos que perseverar em ter relacionamento e manter esse relacionamento. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí no versículo 8, Jesus está dizendo: olha, porém quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, será que a igreja vai permanecer na fé? Vai permanecer, ou seja, na presença de Deus, conforme a palavra instrui? Porque a questão não é estar só na igreja e vir à igreja, ou até mesmo fazer pela igreja. A questão é permanecer na palavra. Glória a Deus. E sabemos que a questão da palavra está relacionada tanto à fé como à santidade. Porque não tem fé sem a palavra, e muito menos, viver em santidade. Porque Lucas 1,75 está dizendo: em santidade e justiça diante dele, todos os dias. Aleluia, Deus. Não é hoje e amanhã não. Ou essa semana, outra semana não. Um mês e outro mês não. Um ano e outro ano não. É todos os dias. Glória a Deus. E como a palavra nos instrui que a gente não sabe quando o Senhor vai retornar, então eu e você temos que perseverar. Ou seja, viver na presença de Deus como se fosse o último dia. Como se Jesus viesse hoje, ou se hoje é o nosso último suspiro. Aleluia. Agora, por que a fé e a santidade está relacionada à palavra? Não tem como você ter fé sem ter a palavra, e não tem como você viver em santidade, andar em santidade, sem a instrução da palavra. Como você já sabe de qual, Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então é uma vida na palavra que eu tenho fé e a esperança da volta de Cristo. Glória a Deus. Ou até mesmo, se eu partir na morte, eu serei ressuscitado. Aleluia, Deus. Porque como eu disse lá em 1 Coríntios 15:51, que Paulo diz: eis que digo no mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, Aleluia. incorruptível, e os vivos serão transformados juntamente com ele. Então, se eu não permanecer na palavra, ou seja, a minha vida em Cristo tem que estar de acordo com a palavra, eu não terei essa fé. Mas se Jesus, porque a narrativa do texto de Lucas 18 é Jesus, e se Jesus fala: porém quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, é porque muitos já perderam a fé em Cristo Jesus, mesmo estando na igreja. Porque a grande maioria não está vivendo o Evangelho. Porque muitos estão abrindo igreja. Porque agora tem a igreja, dos que são aceitos, porque se sente rejeitado por causa da palavra.
que é a homossexualidade. Ou seja, igrejas, né, que aceitam, né, homem com homem, mulher com mulher, e consideram isso como família. Pastoras que são casados com outras pastoras. E assim sucessivamente. E agora tem a igreja dos satanistas. Aí daqui a pouco vai ter a igreja dos cachaceiros, dos traficantes, dos assassinos. Só que a questão não é abrir igreja, como eu disse, eu falo em algumas mensagens e até nos ensinamentos que quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua, não as igrejas. Porque igreja tem várias. E cada dia que se passa sempre está abrindo uma denominação diferente. Porque muitos se sentem rejeitados, outros não concordam com o ensinamento do pastor ou com a doutrina do ministério, com as normas e regras das denominações evangélicas e plantam sua própria igreja. Mas o que está escrito em João 14,6 é Jesus no texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu não tenho a verdade, quem tem é Jesus. O meu papel, a minha função é instruir a palavra. E o papel daqueles que ouvem, aceitar. Agora, a fé não é aquilo que a gente vê. Ou muitas das vezes, ou algo que sentimos. Porque muitas das vezes a gente não sentimos. E aí? Muitas vezes a gente ora, jejum e não sente nada. E aí? Pelo fato de não sentir nada, eu vou parar, eu vou desistir. Por fato de ele não me responder, eu vou deixar. Pelo fato dele não atender o meu pedido, eu vou desanimar. Porque se a palavra fala que o justo viverá da fé, ele viverá da palavra. Independente das condições financeiras. Independente se ele faz a obra ou não, se ele prega ou não. Abacuque 2,4, desde a antiga aliança, desde a velha aliança. Abacuque 2,4, o justo viverá da fé. E quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 1,17, como está escrito, o justo viverá da fé, no versículo anterior, no 16, ele fala, ó, eu não me envergonho do evangelho de Deus, eu não me envergonho, eu não tenho vergonha. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que desde o início é pela fé. Aí ele define, como está escrito, o justo viverá da fé. E Paulo também, ele orienta aos Gálatas, em Gálatas 3,11, que o justo viverá da fé. E em Hebreus 10,38 também está lá escrito, ó, o meu justo viverá da fé. Mas se retroceder, o meu espírito não se agradará dele. Retroceder é parar. É ficar estagnado. É voltar para trás. É desistir. Porque perseverança é continuar. É insistir. É prosseguir. Independente. Glória a Deus, aleluia. E o próprio Jesus, na tentação de Mateus capítulo 4, ele confirma a palavra de Abacuque 2,4. Ao final da tentação dos 40 dias, no versículo 3, Mateus 4,3, Satanás o tentou. E Satanás, ele veio após os 40 dias. Não foi no início nem no meio, após os 40 dias. Jesus estava debilitado de fome. Jesus não estava só mole de fome, fraco, debilitado. Poderia até ter a mentalidade em confuso por causa do estado químico do corpo físico. É 40 dias sem comer.
E aí Satanás aparece, né? Joga a tentação. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí no versículo 4, qual foi a resposta de Jesus? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ele está confirmando a fé. Aleluia, Deus. Ele está confirmando a fé. Então é pela palavra. Glória a Deus. Então o cristão que não procura viver a palavra, dificilmente vai ter fé e a esperança do retorno de Cristo e a certeza da sua salvação. Porque nós aqui temos que ter, a gente tem que ter a certeza da salvação. Temos que ter certeza que somos salvos. Não somos merecedores. Que não fazemos nada o que merecemos a salvação. Porque Efésios 2:8, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. É pela graça. Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Por que é pela graça? Porque é um favor imerecido. Glória a Deus. Porque Jesus pagou o preço. Nenhum ser humano pagava, tem a coragem e a disponibilidade de pagar o preço na cruz. Então por isso que é graça. E mediante a fé em Cristo Jesus. Então essa fé é a palavra. Muitos estão fracos na fé. Muitos estão fracos na fé. Muitos estão desistindo porque já não tem mais fé. Mas por quê? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então esses que estão fracos na fé e esses que não têm mais fé e estão afastados, é porque se afastaram da palavra, afastaram da doutrina. Meu Deus. É muito oba-oba, é muito emocionalismo, é muita festa, é muita festividade, mas é a doutrina da palavra. Ninguém, como eu sempre digo e repito, ninguém senta para aprender. Ninguém quer aprender. A gente marca um culto de doutrina que está completamente vazio, o pastor e a cadeira. Mas se faz uma campanha ou promove uma festividade, a igreja lota. A gente tem que mudar essa mentalidade. Não é proibido fazer festa, festividade, promover. Não é, gente. Mas a gente tem que mudar essa mentalidade. Então, porque o povo só vem quando é atraído. Então a atração não é Deus que está atraindo. Então o que está atraindo não é o Espírito Santo. Ou seja, então você não está sendo movido pelo Espírito. Porque, para quem não sabe, aprenda e entenda. Deus mede a espiritualidade da igreja pela oração e pela palavra. Verdade. Porque são esses dois principais ministérios que promove fé, edificação mútua e permanece a gente na fé. Atos capítulo 6, versículo 4. E dedicaremos a oração e ao ministério da palavra. É apóstolo Pedro que diz isso. Aleluia. Dedicaremos. Ele está falando que tem que se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Glória a Deus. Mas hoje em dia, infelizmente, o povo de Deus é mais movido e atraído, incentivado e motivado a só entretenimento. Como um mês atrás aí, que foi no mundo gospel, né? Foi gerado a festa do troféu que gera salvação. Meu Pai. Ou seja, o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor produtor. E aí sucessivamente, o melhor pastor, o melhor. Jesus está longe. Aí você vai para a Bíblia, qual o troféu que Jesus ganhou? Qual foi as medalhas que Jesus colecionou? Qual foi o troféu que Pedro, Tiago, João, apóstolo Paulo, então nem se fala. Troféu e medalha, chicote, apredejamento, muitos dias sem comer, frio, nu e sem lugar para repousar a cabeça, como Jesus. Por isso que 1 Coríntios 11:1 ele fala, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo ele declara que ele carregava a marca de Cristo em seu corpo, que era o sofrimento. E hoje a geração está ganhando troféu e medalha, reconhecimento. Então esse povo já se afastou da fé há muito tempo. Então quem tem a fé fraca
né, está desanimado, é porque está distante tanto da palavra como da oração. Então qual é o segredo para que eu aumente a minha fé e se mantenha na fé? Continue na palavra e continue na oração. Glória a Deus. Procure orar e procure ler a palavra. Aleluia, meu Deus. Só que como a palavra ela é verdadeira e absoluta, segundo Tessalonicenses capítulo 3, no finalzinho do versículo 2 está escrito assim, ó: a fé não é de todos. E aí? Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, lá no finalzinho, Paulo diz que a fé não é de todos, ou seja, a fé não é para todos. Agora sabe por quê? Porque nem todos querem aprender da palavra. E nem todos que aprendem da palavra têm um entendimento, também não quer viver. Porque Tiago capítulo 1, versículo 22, ele fala que nós temos que ser praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Então ele já até responde: seja praticante da palavra, não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, lá no finalzinho do versículo, a fé não é de todos. Aleluia, meu Deus. Mas o que significa? É que nem todos querem aprender da palavra. E mesmo aqueles que aprendem e entendem, não querem viver. Eita, Deus. Porque ter o conhecimento intelectual é fácil. Porque muitos, né, estudam, né, se formam, faz seminário, faz faculdade teológica. E aí vai aprimorando, né, crescendo mais o seu conhecimento. Né? Bacharel, PhD, doutorado, mestre, erudito, contemporâneo, e aí vai embora. Mas Tiago 1,22 ele fala, ó, seja praticante, é para praticar, é para colocar em prática, é para aplicar a palavra. E um segredo aqui que eu vou dizer: a maior dificuldade que o cristão encontra na batalha espiritual é obedecer a palavra de Deus. Eu falo isso porque eu vivo isso. É a maior batalha espiritual minha e sua, é obedecer a palavra de Deus. Não tem receita mágica. Deus é santo, Ele exige santidade, mas a santidade que Deus exige, que eu e você viva a palavra. Aleluia, Deus. Em Josué 24, Josué diz assim, ó: pois serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Glória a Deus. E obedecer não é uma coisa fácil, porque quando você lê a palavra, medita na palavra, a palavra confronta, a palavra mostra como que está a minha vida e a sua vida. Aleluia. Então muitas das coisas na nossa vida, no campo da batalha, que é a mente, não está de acordo com a palavra. É, Deus. Aleluia. Então essa é a maior batalha do crente, é obedecer a palavra. Glória a Deus. Em todos os aspectos da vida. Nos ensina, Senhor. Não é questão só de estar aqui na casa do Senhor. Não é questão só de pastorear, de pregar, de louvar. Aleluia, meu Deus. Mas é viver a palavra. Aleluia. Principalmente quando a gente, seja no âmbito familiar, parentesco, né, no seu trabalho, na sua faculdade, onde for, irmão. Até quando você vai no mercado, no comércio, quando alguém te trata mal, quando a pessoa é ignorante com você, ou até quando o irmão na igreja falha com você, tem uma desavença, uma certa discussão. E aí muitas das vezes a gente tem que ignorar, suportar, ou até mesmo pedir perdão. Então essa é a maior luta do cristão na batalha espiritual, é obedecer a palavra. Eclesiastes 12:13 diz: pois tema ao Senhor e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. E por que não é fácil? Porque 1 Samuel 15:22 ele fala, ó:
Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, do que quem se obedece à sua palavra, a obediência é melhor que o sacrifício. Então o povo de Deus faz muito sacrifício de todo. Em questão de campanha, em questão de jejuar 3, 7 dias, monte, mas está vivendo a palavra? Porque temos conflito todos os dias. É como eu digo, se você não passa por algum tipo de dificuldade na presença de Deus, tem algo errado, irmão. Tem algo errado. Porque como eu já disse, Satanás não vai perder tempo com o ímpio, porque o ímpio já faz a vontade dele. Satanás se esforça e luta contra mim e a sua vida, porque estamos aqui na presença de Deus, perseverando em buscar e manter uma vida com Deus. Então sempre vai gerar algum tipo de conflito. Eu não sei qual que você passa, eu sei o que eu passo. Entendeu? Então eu falo com toda a verdade e humildade. O campo de batalha espiritual que o cristão vivencia e é guerra, é obedecer a sua palavra. Ou seja, é manter uma vida de obediência, mesmo que a sua vida esteja boa ou esteja má, conquistando ou não conquistando, tendo ou não tendo, tendo muito ou tendo pouco, com uma igreja cheia ou com uma igreja vazia. Aleluia. Então fé está relacionada à palavra, e foi dita aqui pela nossa cooperadora Ana Carolina. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, que dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa o que o buscam. Ou seja, sem a palavra, ou seja, é sem a obediência da palavra. Então a gente só agrada a Deus quando a gente vive a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Como que eu creio que Deus existe? Quando eu confio na palavra. Então se eu confio na palavra, eu procuro viver. Glória a Deus, aleluia. É óbvio que a gente nunca vai alcançar a plenitude total da perfeição. Só que Mateus 5,48, a palavra diz assim: olha, seja o perfeito como é perfeito o Pai Celestial de vocês. E agora? A palavra plenitude significa inteiro e completo. Ou seja, eu em Deus, ou seja, Deus em mim, me leva a ter um estado de perfeição. Estado, não que você está, estado. Ou seja, você persevera, ou seja, você tem domínio próprio contra a sua natureza carnal. Por isso que tem os frutos de Gálatas 5, versículo 23, lá o último fruto, domínio próprio. Porque, lembra lá Lucas 1,75? Em santidade e justiça diante dele todos os dias. Se eu não exercer domínio sobre a minha natureza, eu não ando em santidade. Ó, em santidade e justiça. Que justiça é essa? A palavra de Deus. Então não dá para andar em santidade se eu não aplicar a justiça, que é a palavra. Então não dá para eu querer ser santo sem obedecer a palavra. Porque a justiça é a palavra. Então não tem receita. Tudo é pela palavra. Então a fé, ela não pode ser substituída ou acrescentada. Lencinho da bênção, água ungida, água de Israel, tapete ungido, vassoura ungida, reunião de 360 pastores, passar por debaixo do portal de Salomão, fogueira santa, suco de uva lá de Israel. Isso não é fé não, irmão. Fé é obedecer a palavra. Não tem essas coisas de pegar o óleo ungido, enterrar num monte, deixar 7 dias lá e orando e jejuando. Isso é loucura.
Paulo deixou bem claro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus respondeu para Satanás, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O justo viverá da fé. Só que, se a gente não entender de uma vez por toda que o cristão tem que se apegar à palavra e se apegar à oração. O presbítero Kleber leu Colossenses 2, versículo 3. Nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Vamos prestar atenção no texto, ó. Nele está escondido, nele, pronome, está referindo a Jesus. Nele está escondido o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Sabedoria e conhecimento aqui não é intelectual, é espiritual. Glória a Deus, Eu vou te aleluia. explicar. Nele, pronome, Jesus, está escondido o quê? O tesouro. Por que Paulo colocou essa palavra tesouro? Porque é algo valioso, algo que tem preço. Tesouro Tesouro está se relacionado a ouro. Ouro é de muito valor, né? De preço altíssimo. Ouro, ele brilha, ou seja, aquilo que brilha reflete luz. Aleluia, glória a Deus. Nele está escondido todo o tesouro. Jesus é um tesouro. Jesus é a luz. Jesus é a luz, ou seja, todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Sabedoria da palavra. Então a palavra, como diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas Jesus é luz, sim. João, capítulo 12, versículo 8. Que eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então você vê que a palavra e Jesus não tem diferença. Então o tesouro da sabedoria é a palavra. Porque Jesus é luz. Olha o que Jesus está dizendo no texto de João 8,12. É Jesus que declara, olha, eu sou a luz do mundo. É quem me segue. Quem me segue não andará mais em trevas. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem não segue Jesus já está em trevas. Isso é muito forte. E isso não é pregado, tem que pregar nas igrejas. Jesus está dizendo, ó, quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. E Paulo, ele faz uma analogia bem colocada. Nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Sabedoria da palavra para que a gente ande em luz. Conhecimento aqui é o relacionamento com Deus através da oração. Porque eu já disse milhares de vezes, você só conhece uma pessoa quando você fala com ela. Quando você fala com a pessoa, você passa a conhecê-la. E quando você passa a conhecê-la, pode até passar a ser seu amigo ou sua amiga. Então sabedoria aqui é da palavra espiritual. Conhecimento aqui é o relacionamento com Deus. Então quanto mais você ora, mais você conhece a Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais o Espírito Santo dá sabedoria, discernimento, entendimento, e ele revela a sua palavra. Mas Paulo falou o quê? Nele está o quê? Escondido. Ou seja, aquilo que está escondido, você tem que procurar. Tem que achar. Você tem que procurar. Ou seja, você tem que ir de encontro. A mesma coisa quando você guarda algo bem guardado, bem escondido. E muitas das vezes você quer aquele algo e você às vezes nem lembra onde colocou e você começa a procurar. Com Deus é a mesma coisa. Aleluia, Jesus. A missionária Gilene citou Jeremias 29:13. Então, nós cristãos temos que procurar. Porque é em Jesus Cristo que está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus Cristo que está a palavra que edifica e aumenta e permanecemos na fé. É em Jesus Cristo que através da oração conhecemos e temos relacionamento intimamente. Ou seja, o Espírito Santo começa a se revelar a nós. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Se acatarem a minha repreensão, lhes darei um espírito de sabedoria
e revelarei a vocês os meus pensamentos. Glória a Deus. Mas é quem aceitar a doutrina. Porque muitos não querem mais ouvir a doutrina. E é bíblico, tem que se cumprir a palavra de Deus. Tem que se cumprir. Jeremias 1,12, Deus vai cumprir a sua palavra. E 2 Timóteo 4,2, né? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, exorta, repreende, corrige. Aí no versículo 3 está dizendo assim, ó, vai chegar época, tempos que não suportarão a sua doutrina. E não estão suportando, porque já chegou esse tempo. Porque a verdade que confronta não está sendo priorizado. As mensagens, o ensinamento é só ego do homem, é só exaltando o homem, é só levar o homem a buscar as coisas dessa terra. Mas Colossenses 3, versículo 1 e 2, portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos no alto e não nas coisas terrenas. Louvado seja Deus. Ou seja, temos que pensar em buscar as coisas do reino, se somos cristãos. É para quem é cristão, eu estou pregando para crente. Então por isso que a fé não é para todos. Porque nem todos estão dispostos a pagar o preço. Nem todos estão dispostos a se sacrificar. Nem todos estão dispostos para obedecer Mateus 16, 24. Quem quiser me acompanhar, me seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Glória a Deus. Então, nós temos que analisar a nós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Examine para ver se vocês estão na fé e prove a si mesmo. Em 1 Coríntios 11, 28, examine o homem a si mesmo. Agora, a questão da santidade, como eu disse, é um dos maiores atributos de Deus depois do amor, é a santidade. Deus é santo e Ele exige santidade. E Lucas 1,75 está dizendo em santidade e justiça diante dele todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Agora sabe por quê? Deus é santo e Ele exige santidade. Mas a questão é Hebreus 12,14. Siga a paz com todo e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora você está entendendo a compreensão, o peso de questão de ter fé e andar em santidade? O justo viverá da fé. A santidade é porque Deus é santo e Ele existe santidade. Mas Hebreus 12,14, seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Então é muito sério. É duro? É. Mas, como diz Efésios 6,18, que a palavra, ela é a espada do Espírito, ela corta. E o presbítero Kleber citou Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiante que a espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medula, e ela é apta para discernir os maus pensamentos e as intenções do coração. Então a questão da santidade está relacionado ao nosso comportamento, é comportamental. Viver em santidade é questão de um novo comportamento, é comportamental. Quem não tem um comportamento, uma conduta ou uma ação conforme a palavra, não está vivendo em santidade. Porque ser santo é ser separado. Glória a Deus. Separado do mundo, da carne e separado para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Ou seja, ser santo é não dar razão à carne, mas buscar as coisas do Espírito. Porque não é só deixar as coisas da carne, mas você tem que buscar as coisas do Espírito. Aí é o que está. Porque tem muita das coisas que a gente faz, ou procura, ou busca, não é pecado, mas também não te leva e não te aproxima de Deus, não edifica a sua fé. Então ser santo é ser separado. O presbítero Kleber leu a palavra oficial do culto, o início do culto. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel decidiu
não se contaminar, não se corromper. E Daniel era jovem, entre 16 a 17 anos. O jovem hoje arranja muita desculpa. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas os irmãos, os mais velhos aqui já conhecem. Hoje, descendo às 3h20 da manhã, um escadão aqui embaixo, ali onde fica, do lado do quarteirão ali, descendo ali embaixo, passei na parada, descendo o escadão. Quando eu virei escadão, os irmãos sabem o que se refere ali. Um jovenzinho que de vez em quando vinha aqui, profetizava, pulava no manto, no mistério, entregava a profecia. Entregou a profecia para mim, se cumpriu. Estava lá, desviado. É triste. E Deus usava tremendamente aqui. Mas por quê? A questão não é ser usado por Deus, ou ter os dons que Deus atribui a mim e a você. Mas se deixar a palavra, se afastar da oração, perdeu, irmão. Jesus. A hora está passando. Aleluia. 1 Pedro 5,8 não fala que o inimigo, o diabo, anda ao nosso derredor como um leão, rugindo a quem possa tragar? O diabo é um ser persistente e insistente. E sabe o que é o pior? Que ele já sabe o destino dele, já está traçado, já está condenado. Mas mesmo assim ele persiste, insiste em tirar nós da presença de Deus. Então a questão não é só ser usado por Deus e ter os dons de Deus. Se a gente se afastar da palavra, do ensinamento, e se a gente afastar da oração, que te leva ao relacionamento com o Espírito Santo, intimidade, porque eu já disse algumas vezes aqui, repito, qual é o princípio do Evangelho e do cristianismo? Conhecer Deus intimamente. É para isso. Então nós prega e ensina para que cada dia mais nós se relaciona com Deus e conhecemos. Porque já pensou? Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, porque Romanos 14:12, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, aí nós está diante do Rei da Glória. Aí cumpre lá Mateus 7:23, eu nunca te conheci. Aí vai ter os questionamentos no versículo 22 anterior. Não, mas Senhor, eu profetizei, eu orei, eu expulsei, eu curei, eu preguei, eu pastoreei. Mas Jesus vai falar, eu nunca te conheci. Jesus não vai dar nenhuma colher de chá. Não, mas você teve um tempo na minha presença, mas depois você se afastou. Você teve na minha presença, mas você não viveu a minha palavra. Ele não vai questionar, ele só vai falar, eu nunca te conheci. Então é triste ver irmãs também, que eu não vou citar nome. Complicado, o ministério se fechando. Por quê? Porque quando acontecem essas coisas, é porque infelizmente já se afastaram, já se apostataram. Apostatar da fé é se afastar da palavra. Não dá mais credibilidade à palavra e não pregar a palavra que é a verdade. Mas ele está dizendo em Lucas 1,75, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Já parou para pensar nisso? Medita para você ver. Você começa a ter temor. Deus é santo, exige santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Vamos conjugar o verbo. O emprego do verbo aqui está no imperativo presente, do verbo ser, sede, do verbo ser. É ser santo hoje, amanhã e sempre. Aí você entende Lucas 1,75. Em santidade e justiça diante dele todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Então eu e você que temos que decidir não se contaminar, não se corromper. Amados, vontade da carne você sempre vai ter, irmão. Por isso você tem que guerrear. Porque carne não se converte. O que se converte é a nossa alma através do Espírito Santo, pela instrução da palavra. E eu provo para você.
Colossenses 2, versículo 9 diz assim, ó, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, você receberá a plenitude. Eu vou te explicar. Quando ele está dizendo, ó, pois nele habita corporalmente, olha a palavra, corporalmente, corpo, alma e mente. Mas a alma é as nossas faculdades mentais, pensamento, sentimento, desejo e vontade. E isso é estudado na psicologia, psiquiatria e psicanálise. As ciências humanas consideram o coração, a mente, a faculdade da alma. Tudo passa pelo processo mental. Aí você vai entender lá Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, é para quem quer viver em santidade. Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de compreender a boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então, se a palavra não é instruída, você não tem entendimento. Então, através da instrução da palavra, que nós domina a nossa carne, a carne não se converte. Romanos 8, 7, que é a mentalidade da carne, não se submete a Deus e não obedece à lei de Deus. E Romanos 8, 8, quem vive na mentalidade da carne, ou seja, quem pratica as coisas da carne, não agrada a Deus. Por que a carne não se converte? Porque ela não pode ser liberta. Mas como assim, pastor? Se a carne fosse liberta, se os desejos carnais fossem libertos pelo Espírito Santo, nós não sentiríamos mais nada da carne. Se a carne fosse liberta, ou se ela se convertesse, Paulo não dizia em Colossenses 3,5, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mal, ganância e idolatria. Quer viver em santidade, tem que fazer morrer os desejos da carne. Então é eu e você que faz morrer o desejo da carne. A carne não se converte. Ah, mas eu desci as águas, pastor. Você morreu para a vida que você vivia no mundo. E agora você passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo viver, um novo pensar, um novo agir, uma nova atitude, uma nova vida. E aí você vai entender o exemplo do que é o verdadeiro amor, de 1 João 3,18. Filhinho, não amemos só de bocas e palavras, mas de ação em espírito e em verdade. Mas amar quem nos ama, quem nos fazem bem, é fácil. Não temos dificuldade nenhuma, até os pagãos fazem isso. É Jesus que ensina, mas ele fala para amar os inimigos. Suportar os que perseguem e ainda orar por aqueles que perseguem. E ainda se seu inimigo tiver fome, dá o que comer. E se tiver sede, dá o que beber. E fazendo isso, amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Sabe o que significa? Você pode trazer esse irmão para a salvação. Só pelo fato de você suportar as afrontas dele. Está lá em Romanos 12, versículo 20 e 21. Glória a Deus. Então, ser santo, andar em santidade, ter uma fé inabalável, ou nós obedece, a gente vive e pratica a palavra, ou a nossa vida é uma mentira. Mas sabemos que não é fácil porque é por causa do confronto. Eu citei Colossenses 3,5. Mas Gálatas 5,24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e seus desejos. Paulo mais uma vez está dizendo que eu e você temos que fazer morrer. E para viver em Deus, pela fé, que é a obediência da palavra, em santidade, que é a prática da palavra, Gálatas 2,20, Paulo diz o que? Olha, fui crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé, ou seja, pela palavra, pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, viver o Evangelho e praticar o cristianismo é o tempo todo negando a si mesmo, guerreando contra você mesmo, lutando com suas próprias naturezas, sentimento, desejo, pensamento e vontade.
Porque, irmão, nós não acorda todo dia alegre e disposto para orar e jejuar, somente na madrugada. Quem ora sabe o que eu estou falando. Nem todo dia nós estamos dispostos de ler e meditar a palavra. Nem todos os cultos nós queremos estar aqui. Principalmente o culto da oração na terça e na quinta a doutrina. Então, às vezes a gente não quer estar aqui. Mas sabe o que significa perseverança? É você tornar sua mentalidade com disciplina. O que é disciplina? Disciplina é fazer aquilo que você não gosta. Mas se você persistir em fazer o que não gosta, trará resultado. Então isso é disciplina. Não estou com vontade, mas eu vou estar lá. Não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Foi incubado para mim. Foi imposto. Se Deus chamou você para pregar, se Deus chamou para você pastorear, com vontade ou sem vontade, você tem que estar aqui, irmão. E sabe o que a Bíblia ainda diz? Lucas 17:10. Além de fazer aquilo que o Senhor te ordena, Jesus fala que nós somos servos inúteis. Por isso que a palavra espada, ela corta mesmo. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Não é como um martelo que desmiuça a rocha. Ela queima. Queima para ter edificação. Muda do corpo da igreja. Ela queima e aumenta a sua fé. Ela é martelo para os corações que é frio, que é pedra, que é duro. Mas você insiste ali na palavra, ali, pregando. Uma hora a palavra, pá! E aí ele está aqui, ó, fazendo a obra. É assim. Então não tem... Glória a Deus, aleluia. Não tem receita, não tem lâmpada de Aladim, como eu gosto de dizer, e não tem esse secretismo religioso, pelo amor de Jesus. Isso não é evangelho. Que estão fazendo um cristianismo de Cristo. Não existe isso, irmão. É só a palavra. Aleluia. E o joelho através da oração. Glória a Deus, aleluia. Não é fácil, porque para nós terminar, tem que dedicar. Quem não se dedica, lembra lá, ó, nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Tesouro é algo escondido, então você tem que procurar. Procurar significa o quê? É você ir atrás. Mas para você ir atrás, você tem que desejar. Então você tem que desejar Deus na sua vida. Ou seja, você tem que colocar Deus como prioridade, o reino de Deus como prioridade, as coisas espirituais em prioridade. Porque Pedro, 1 Pedro 4,7, ele fala que nós temos que dedicar a oração. Colossenses 4,2, Paulo também fala, dedique-se à oração. Então você tem que dedicar para aprender a orar, porque não é só aprender a orar, mas permanecer na oração, ter um estilo de vida. Mas você tem que fazer o quê? Se dedicar. É a instrução da palavra. Dedique. Glória a Deus. A mesma coisa a palavra. João 5,39, ó. Vocês não estudam cuidadosamente as escrituras, porque dela vocês têm a vida eterna e são elas que testificam no respeito. Você é salvo pela palavra, que é mediante a fé em Cristo Jesus. E é a palavra que revela quem é Jesus Cristo. Mas é só na oração que você tem relacionamento, intimidade, convivência. Amém? O horário já passou, não vou estender mais. Mas fé e santidade está relacionada à palavra. Fé porque o justo viverá da fé. Santidade porque Deus é santo, exige santidade, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Meditam em casa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Presbítero Kleber, Glória a Deus. Senhora Edilene, cuidadora Ana, Aleluia, meu irmã Deus. Camila, vamos estar louvando ao Senhor para a gente celebrar a ceia.